Então vamos começar. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença, ao Dr. José Ribeiro Castro, ao Almirante Bossa Dionísio, aos seus deputados. Permitam-me não me levam a mal naturalmente, uma referência especial ao Dr. José Ribeiro Castro, ex-deputado nesta Casa, uma referência à direita conservadora e, portanto, é um gosto tê-lo aqui. Sou naturalmente e visivelmente mais novo, não tive o prazer de ser seu colega, mas é um gosto recebê-lo aqui, sobretudo para o tratamento de uma matéria tão relevante para Portugal. Bem, a partir do momento em que esta petição deu entrada na Assembleia da República em abril, foi nomeado um relator. A partir do momento em que é nomeado um relator, a audição de peticionários. Não vou fazer aqui o enquadramento, porque ele será naturalmente feito com muito mais competência pelos nossos peticionários, porque há uma história nesta matéria da criação da Comissão Parlamentar para as Políticas do Mar. Já cá tivemos outras iniciativas neste âmbito e, portanto, sem mais delongas, passava a palavra aos peticionários e depois aos grupos parlamentares de seguida. Só uma nota: o PCP pediu para referir que não está a acompanhar o tema através dos Açores Parlamentares. Penso que o Chega também, porque também tem aqui o seu assessor parlamentar e, portanto, está o PS e PSD e o PS presentes. Muito bem. E o Bloco de Esquerda também, peço desculpa. Muito bem. Sr. Doutor, faça favor. 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado e representantes também dos grupos parlamentares. Em nome do Sr. Almirante Bossa Dionísio e meu próprio e dos demais signatários desta petição, agradecemos à Assembleia da República, em especial à Comissão de Economia, a oportunidade desta audição para procurar sensibilizar-vos para os nossos argumentos. Esta é uma petição verdadeiramente transversal e que apenas terá êxito se conseguir esse apoio transversal, e que procura dar resposta a um problema, no nosso entender, sério, quanto ao tratamento político da questão do mar. O mar é um dos nossos recursos estratégicos fundamentais, alimenta muito a nossa história, muito da nossa mentalidade, muito do nosso espírito, muito também da nossa economia, que tem vindo, aliás, a desenvolver-se depois de um período de crise. A economia do mar tem vindo a crescer nos últimos anos e o mar ele próprio é uma questão imensa, não é? Como basta olhar para o mapa e para a geografia para ver a dimensão que adquiriremos quando tivermos todo o território marítimo definido e a sua zona económica exclusiva, a plataforma continental, a extensão que isso tem e a importância que tem para o nosso futuro. Mas, todavia, o mar no desempenho político, parece que um brinquedo incómodo, que não se sabe bem onde é que está e onde é que se põe. Portanto, é manifestamente um tema na governança, na governação, um tema maltratado. E que não é fácil tratar, justamente porque o mar é uma matéria transversal. E, portanto, o Ministério do Mar, que é uma opção que já se fez e hoje se faz também na Fórmula Economia e do Mar, também não resolve esse problema, porque, do ponto de vista da superintendência e da direção administrativa, cabem no Ministério do Mar um conjunto limitado de matérias, que sempre estiveram fora, enfim, as pescas às vezes são separadas da agricultura, mas outras vezes nem sequer separa as pescas da agricultura, que é a sua pertença administrativa mais tradicional, os transportes marítimos, os portos, enfim. A Marinha não sai da defesa, como é evidente, não é? Portanto, bom, e depois há um conjunto de áreas que têm a maior importância para o desenvolvimento das políticas marítimas e que estão desgarradas numa série de ministérios.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é quem tem competência nos passageiros, nas pessoas que desembarcam, nos cruzeiros, etc. E às vezes há grandes problemas. Recordo-me que esta nossa reflexão começou justamente no mês de dezembro, que houve um aumento de umas taxas de desembarque de passageiros dos cruzeiros, e isso levantou uma grande agitação e não se sabia, eu nessa altura estava na Assembleia, e não sabia bem quem é que tratava disso, porque não sabia bem de onde é que isso vinha. Bom, e afinal tudo isso que deu uma grande agitação tinha sido um aumento de uma taxa de Serviços Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, o Ministério da Administração Interna, e como é evidente, isto é uma questão pouco importante no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nada importante no universo de matérias do Ministério da Administração Interna, e que não se vê propriamente a primeira comissão, que é quem tem competência para tratar com o Ministério da Administração Interna, chamar lá para tratar o Ministério da Administração Interna para tratar de uma questão que tem a ver com o mar e a sua economia. Bom, portanto, há aqui, e pode-se pôr o desporto náutico, a sensibilização escolar para as questões do mar, a investigação científica do mar, enfim, é inesgotável a política europeia relativamente ao mar, enfim, a política externa portuguesa nas Nações Unidas ou noutros sítios no tocante ao mar. Enfim, é interminável o elenco de matérias da maior importância para a gestão das políticas marítimas que não tem resposta e no atual quadro não é natural que o tenha. Depois, enfim, há a resposta das comissões interministeriais. Pronto, Comissão Interministerial. Comissão Interministerial. Mas eu creio que todos nós temos experiência suficiente, os mais antigos, do que é que acontece com as comissões interministeriais. Há um fogacho ao longo de 6 meses, ao fim de 6 meses, aquilo apaga-se, seja da família, quer dizer, são coisas transversais. E os ministérios que não são titulares principais dessa questão têm tendência a desvalorizar e, portanto, depois lá anda o Ministro do Mar, o Secretário de Estado do Mar, que tutela a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, naquilo que eu chamo, peço desculpa do plebeísmo, na pedinchice aos colegas, trata-me lá daquilo, veja lá se prestam um pouco de atenção. E o Ministro da Educação, ou o Ministro da Ciência, ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o Ministro da Defesa, enfim, têm mais que fazer, porque, portanto, isso dá uma grande desvalorização. Portanto, o que é que nos parece que é indispensável? É dar visibilidade política conjunta, em conjunto, agregada, à matéria do mar. Independentemente dos Ministérios e Secretarias de Estado, a questão afetos, segmentos desta matéria. Bom, porque nós conhecemos o funcionamento das políticas parlamentares, sabemos que elas têm bastante facilidade de fazerem o tratamento, como hoje se gosta de dizer, holístico destas questões. Ou seja, harmónico, integrado, portanto não é difícil. Não é? E, portanto, voltando ao meu exemplo, aumento das taxas dos cruzeiros marítimos. A Comissão do Mar chama ao Ministro da Administração Interna de vir aqui. E o Ministro tem que cá ver. E aí, como não é uma pedinchice, é uma responsabilidade política, eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa quando chegar ao Ministério. E assim sucessivamente. Portanto, eu creio que isto é bom, quer para os partidos do governo, quer para o partido da oposição, dá uma dinâmica que é virtuosa do ponto de vista do tratamento articulado das questões do mar e, portanto, permite a valorização dos segmentos que hoje estão, enfim, bastante abandonados. Depois eu creio que, e é a nossa convicção, que a Comissão terá condições para dar um impulso forte, um fôlego novo à abordagem da questão do mar pela Assembleia da República, pelo Governo e pelo país, pela opinião pública. Porquê? O mar é atrativo, portanto, se houvesse uma Comissão do Mar, eu estou em crer
que os partidos teriam a sensibilidade suficiente para designar para essa Comissão do Mar quadros políticos de grande valor, porque é uma matéria que pede isso. E, portanto, isso faria ascender, digamos, na escala política, o tratamento das questões do mar ao nível a que, no nosso entender, isso deve estar para uma matéria que, de uma forma geral, se considera estratégica para o futuro do país. Por outro lado, também daria alguma continuidade aos grandes temas estratégicos políticos nesta matéria, através da simples existência da Comissão. Porque basta ver as comissões parlamentares de maior senioridade, como é o caso da primeira, ou a Comissão da Defesa, ou a Comissão de Negócios Estrangeiros. Os deputados dos partidos tenderiam a ser, se fossem reeleitos, é evidente, mas haveria uma continuidade de legislatura em legislatura nessa matéria. Isso, enfim, o que eu acompanhei era muito evidente na primeira comissão, nomeadamente nas questões da justiça ou da segurança, e na Comissão da Defesa, também uma matéria muito importante, por causa da questão das Forças Armadas. E isso garantiria que, sendo do governo ou da oposição, haveria uma continuidade na definição das políticas, de legislatura em legislatura, e, portanto, isso daria uma grande segurança a todos os atores, e são muitos, que na sociedade civil, na economia, nas Forças Armadas, no ensino, trabalham nesta área. E, portanto, esta senioridade e continuidade da Comissão já prestaria, só por isso, um enorme serviço às políticas marítimas em Portugal. E tudo isto resultaria em quê? Em mais músculo, do ponto de vista externo, para Portugal defender os seus interesses. Porque hoje nós falamos muito do mar, mas eu diria que o grau de consciência na opinião pública e mesmo em centros de decisão da sua importância é baixo. Não é um tema, e dificilmente o será, que andará sempre nas primeiras páginas, etc. E, portanto, essa consciencialização poderá passar-se por este tipo de mecanismos. Bom, e, portanto, para concluir, eu creio que esta Comissão, de uma forma original, coloca a Assembleia da República, através do seu poder de fiscalização, num papel fundamental para a governança dos assuntos do mar. E é também, seja pela oposição, seja pela maioria, um instrumento de apoio aos membros do governo que tratam destas questões, através justamente da dinâmica da responsabilidade política. O tal secretário de Estado ou ministro da pedinchice tem objetivamente na Comissão Parlamentar o seu maior apoio para fazer avançar a importância dessa agenda. A Assembleia da República prestigia-se com isso e o Governo também ganha na sua eficácia. Portanto, esta é, digamos, a ideologia, se quiserem, a concepção por detrás desta Comissão Parlamentar para as Políticas do Mar. Eu sei que é muito difícil arranjar espaço para mais uma comissão, essa é uma questão principal, nomeadamente para os partidos pequenos que têm dificuldades, já hoje, em acompanhar um elenco de comissões de 13, salvo erro, 12, por aí. Mas eu creio que esta comissão não é mais uma comissão. É uma comissão essencial para arrumar na prateleira do Estado uma matéria que para Portugal é de uma importância transcendente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. O Sr. Almirante quer utilizar algum tempo? O Sr. Dr. José Ribeiro e Castro teve a amabilidade de me perguntar se eu acompanhava e, naturalmente, que eu fiquei muito lisonjeado por esse convite, por duas ordens de razões. Primeiro, que sou um homem do mar, sou oficial de marinha e, portanto, todas estas questões tocam-me muito. Segundo, porque sou presidente da Confraria Marítima de Portugal, Liga Naval Portuguesa,
que é uma associação que justamente procura, enfim, chamar a atenção dos portugueses da importância que o mar tem para Portugal. E apostamos em que, um belo dia, chegará a oportunidade de passar à prática toda essa teoria que anda por aí, de que o mar é o desígnio nacional e que há que fazer tudo o que é possível sobre os assuntos do mar e, portanto, era importante, de facto, que houvesse concretização dessas ideias em atos concretos. E, ao saber da intenção da criação de uma comissão parlamentar, naturalmente que nós estamos nela, de corpo inteiro, e, portanto, muito interessados em que isto seja consequente e, portanto, seria ótimo para todos. Eu não me atrevo a acrescentar mais nada que o Sr. José Ribeiro e Castro disse, de uma forma brilhante, e ainda por cima num contexto parlamentar que ele conhece muito bem, tem o dom da palavra e também tem o conhecimento do contexto. Quero apenas para dizer isso mesmo, que eu sou do grupo dos teimosos do mar. Muito obrigado, Sr. Almirante. Vamos agora ouvir os partidos. Começava pelo Partido Socialista, deputado Carvalho. Muito obrigado. Começo, obviamente, a cumprimentar todos os presentes e permitir-me-ão, seguramente sem nenhum exagero, que façam um agradecimento, um cumprimento muito especial ao Dr. José Ribeiro e Castro, que é a primeira vez que partilhamos o mesmo espaço, mas a sua liderança no CDS coexiste com o período de maior despertar político também da minha parte e, portanto, é uma figura que estava habituado a conhecê-lo noutros palcos, obviamente discordando em muito daquilo que é os seus posicionamentos, mas granjei-me poder encontrá-lo hoje aqui nestas funções e encontrá-lo aqui nesta casa. Sobre este tema, e obviamente cumprimentar o Sr. Almirante, que aqui se junta a esta apresentação deste tema. O tema que agora aqui é colocado, eu diria que é um tema cujos argumentos aqui apresentados recolheria a aceitação de todos os deputados. Nenhum deputado aqui presente diria que os temas do mar não são temas importantes ou merecedores de destaque naquilo que é o contexto político, da atuação política e desenvolvimento das instituições governativas e da Assembleia da República. Aliás, esta iniciativa até já não é nova, já vem acompanhada de um lastro de preocupação sobre este mesmo tema. E eu julgo que também não é menor, e foi aqui reconhecido, também não é de menor importância, reconhecer que o próprio Governo, na sua ação governativa, deu corpo a um Ministério do Mar, algo que não existia desde então. Isto também é um passo significativo neste mesmo desígnio de valorização do mar. No entanto, quando nós queremos transpor essa mesma preocupação para a Assembleia da República, a Assembleia da República, em Conferência de Líderes, quando define aquilo que são as comissões permanentes que irão estar em atuação para a fiscalização do Governo, essencialmente, tem que fazer opções relativamente à dimensão daquilo que pode ser o seu aspecto parlamentar, em particular para conseguir dar espaço a que os partidos com menor representação parlamentar possam fazer acompanhamento político dos temas. E, portanto, se o trabalho fosse ilimitado, se os recursos fossem ilimitados, eu não tenho dúvidas nenhumas que teríamos todos aqui de forma unânime a dizer que uma comissão permanente para os assuntos do mar poderia ser, evidentemente, uma mais-valia. A verdade é que nós temos que fazer opções relativamente àquilo que é o número de comissões que existe. Aliás, eu sou particularmente crítico que já temos até, se calhar, comissões a mais. Atropelamos muitas vezes em temas não só do mar, em particular na mobilidade. Nós nesta comissão, da Comissão de Economia, temos muitos problemas na definição dos limites e das fronteiras da mobilidade, com a Comissão de Ambiente. Mas aquilo que verdadeiramente se coloca neste ponto é o equilíbrio, não a preocupação com o tema. Obviamente que todos nós defendemos esse desígnio da valorização das políticas do mar, mas como é que nós conseguimos colocar mais uma comissão no funcionamento orgânico dos trabalhos da Assembleia da República? E eu julgo que é aqui, também de forma mais ou menos unânime, porque nenhum dos partidos
pelo menos que eu tenha conhecimento, levanto esta questão em sede de conferência de líderes, será aqui que reside a maior dificuldade. Nós lembramos que, em particular nesta sessão legislativa, temos um conjunto de partidos com uma maior dispersão de grupos parlamentares e de representantes únicos, o que é bom para a democracia, mas, enfim, quando nós acrescentamos mais comissões, porque a proposta que aqui foi apresentada das competências que poderiam ter não substitui nenhuma outra comissão, portanto a Comissão de Economia continuaria a ter que funcionar, porque só seria a vertente dos portos, a Comissão de Agricultura continuaria a funcionar porque há os restantes temas latos da sua comissão, ou seja, esta proposta não leva à extinção de nenhuma outra orgânica que hoje está em funcionamento, leva sim à criação de mais uma, e aqui, reconhecendo obviamente a importância do tema, julgo que é manifestamente impossível para a organização dos trabalhos que se consiga comportar isso. Obviamente que este nunca será um tema fechado e que todos os partidos políticos estarão aqui sensibilizados para esse tema. E da minha parte é tudo. Muito obrigado, deputado Hugo Carvalho. Não sei se o deputado António Tapa Gomes quer intervir. Força. Vou fazer uma intervenção muito curta, muito obrigado. E, naturalmente, em primeiro lugar, para cumprimentar e com agrado o Sr. Dr. José Ribeiro e Castro, o Sr. Almirante, e, portanto, dizer, digamos, pedindo desculpas por ter chegado tarde, que não são apenas pequenos partidos que têm problemas sobre a posição. Eu estou neste momento numa audição à Federação Nacional do Ensino e ao SNES-SUP no âmbito de um assunto da Comissão de Educação e de um grupo de trabalho e, portanto, mesmo os grandes partidos têm esse problema e queiram, por favor, aceitar as minhas desculpas por ter chegado atrasado, mas por razões de impossibilidade física tive que estar nos dois sítios. Eu, infelizmente, não ouvi tudo, comprometo-me naturalmente a ouvir a gravação e devo dizer que neste aspecto tendo a concordar com o deputado Carneiro, ou seja, há aqui um problema de... Desculpa, o Carvalho, que ainda... Devo dizer que o deputado Hugo Carvalho é o deputado que eu conheço há mais tempo aqui no Parlamento. E tendo a concordar com ele, de facto a questão é uma questão de trabalho, de dimensão de assuntos a acompanhar e nós próprios que aqui estamos, mesmo os grandes partidos, temos esta percepção. Agora, também tendo a afirmar o seguinte, de facto, a questão do mar é quase uma questão de soberania, mas é absolutamente estratégica para o país e muitas vezes nós, mais do que, além das ações, temos que dar sinais dessa importância. E, de alguma forma, digamos, isto deve ser ponderado e o sinal que esta ou outra ação possa ter é algo muito relevante para a continuidade estratégica do mar para um país como Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento naturalmente o primeiro peticionário, o Dr. José Ribeiro e Castro, também o Sr. Almirante Bossa Dionísio, a quem agradecemos a presença e também, naturalmente, a petição. Bom, relativamente à petição que estamos a discutir, estamos a abordar, ninguém duvida da importância do mar, ainda por cima, para um país tão pequeno como Portugal. O mar reveste-se de uma importância muito significativa, além de que foi através do mar que nós começamos a nossa expansão para outros pontos do globo. E é ancestralmente um dos principais recursos naturais do nosso país. Mas também, tendo esta importância toda, não podemos escamotear também o que já foi aqui abordado, que é a dimensão política e as comissões permanentes que estão em vigor nesta Casa e também fazer a ligação aos outros grupos parlamentares com outra dimensão mais reduzida. Naturalmente que mais uma comissão para os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e até do Chega não seria de todo impossível de conciliar.
Estamos a falar que há outros grupos muito mais pequenos e que teriam certamente dificuldade em acompanhar essa comissão. À parte disso, também consideramos que em questões ministeriais a coisa pode estar mal distribuída, é verdade. Portanto, o Ministro da Economia e do Mar tem a tutela do mar, mas sem os portos. Os portos esses estão afetos ao Ministro que tutela as infraestruturas e habitação. Portanto, estamos a dividir, naturalmente, que o Governo entendeu desta forma, e é assim que temos que respeitar e trabalhar, mas há uma divisão do mar no que é a sua globalidade. E desta forma, compete a esta Comissão, a 6ª Comissão, da Economia, acompanhar esse mesmo Ministério da Economia e do Mar e, consequentemente, também, transversalmente, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tenha outra componente que é a dos portos. Portanto, eu penso que pelo o trabalho que tem sido desenvolvido, não só neste mandato, mas também em legislaturas anteriores, que seria tirar um pouco o trabalho profícuo que esta Comissão tem tido e que, pelo que eu sei de legislaturas anteriores, porque fui acompanhando naturalmente, ainda não pensava sequer estar cá, esta Comissão tinha um trabalho muito digno, muito assertivo e com muitos resultados. Portanto, eu acho que estaríamos, ao tirar desta Comissão o assunto do mar, estaríamos a desfalcar esta Comissão de um tema tão importante para o país e para a economia e estaríamos a desvalorizar quem sempre nesta Comissão trabalhou e tratou delicada e afincadamente estes assuntos. Quando isto naturalmente for a votação, pela importância que o Grupo Parlamentar do Chega atribui ao tema do mar, não vamos, naturalmente, votar contra, mas também não podemos votar a favor porque não estaríamos a ser corretos com esta Comissão que, como disse, tão bem acompanhou todos estes processos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções dos Srs. Deputados. Não tendo mais intervenções a registrar, e antes de dar a palavra ao Dr. José Ribeiro Castro para uma intervenção final, eu relembro que houve um grupo de trabalho na 13ª legislatura que saiu da Conferência de Líderes para esta matéria, que vem dizer, no fundo, que, considerando a transversalidade da matéria, se iriam manter, no fundo, as comissões que já funcionavam, portanto, não havia justificação para ela ser criada, mas, não querendo de todo quem sou eu para estar a condicionar a sua intervenção, mas acho que era importante até para a matéria que aqui os peticionários e as entidades subscritoras trouxeram, percebermos melhor esta questão da transversalidade, que não significa eficácia, como acho que se deduz de parte da sua intervenção, e que esta distribuição por várias capelinhas, que também aludiu, se não negligencia, no fundo, a importância que o mar pode ter, não tanto na vertente do trabalho parlamentar de chamar o Ministro e está tudo concentrado, mas mais naquilo que eu entendo importante, que é a eficácia com que as políticas do mar podem ser tratadas, não é? Não estando assim tão espartilhadas. Percebo a questão da responsabilização política. Eu próprio, enquanto deputado, confirmo, porque tratei algumas questões do mar em comissões diferentes, também faço parte da Comissão de Defesa e também faço parte da Comissão de Economia e, portanto, tudo aquilo que veio aqui dizer, eu acabei por sentir na última legislatura no trabalho diário, esse espartilho que se cria, e pedia-lhe que, dentro dessa visão holística que também falou, que abordasse sem tempos, aliás, essa matéria, porque acho que ajuda, independentemente das dificuldades da criação de uma nova comissão parlamentar, que, enfim, quer dizer, elas já foram menos também e foram-se criando mais, e, portanto, essas dificuldades sentir-se-iam de qualquer das maneiras na organização. E, portanto, sem mais delongas, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Os argumentos que eu vi são argumentos que nós conhecemos, mas, enfim, que confiamos que um dia serão, não digo serão vencidos, porque as pessoas se convencerão de que é necessário e importante dar este passo a esse, tem sido o nosso impacto desta matéria em que acreditamos muito.
Relativamente a um ponto, começo por aí, que referiu o Sr. Deputado Carvalho, que a Comissão do Mar não teria competências retiradas de outras comissões. Isso dependeria da decisão que fosse tomada, eu creio, é o ponto de vista que eu defendo, que a haver uma Comissão do Mar, as matérias que não são outra coisa senão mar, deveriam estar aí. Transportes marítimos, portos, pescas, etc. Não fazia sentido que aí houvesse duplicação. Faz sentido que exista duplicação nas matérias que não podem sair, por outras razões, da Comissão onde são principalmente tratadas, como é o caso da Armada, da Marinha, que é tratada principalmente na defesa, e de outras que eventualmente que são coisas mais pequenas que nós porventura nem nos damos conta que existem, mas que têm uma enorme importância para o desenvolvimento das políticas marítimas. Este tema já teve aqui algum histórico. A primeira vez que foi tratada, salvo erro, foi na legislatura de 2011-2015. E o efeito de uma iniciativa semelhante nessa altura foi mudar a Comissão de Agricultura e Pescas para a Agricultura e Mar. Não mudou nada, a não ser o nome. E creio que essa também é uma lógica deste tipo, porque o mar veio aqui parar à economia, porque o Ministério, na estrutura governamental atual, é da economia e do mar e, portanto, a Comissão de Economia recebeu o mar, digamos, por contágio da orgânica governamental e não necessariamente por uma relação a esse respeito. Devo dizer, aliás, ao que eu julgo dizer, efetivamente, de novo ao Sr. Deputado Carvalho, daquilo que é do meu conhecimento, os membros do Governo, o Ministro e o Secretário de Estado com competência no mar são favoráveis a esta reforma e a esta evolução. Um deles, aliás, já fez declarações públicas nesse sentido. E o outro, se não fez públicas, também pode fazer. E isso não é de estranhar, porque o principal papel desta Comissão é ampliar a capacidade de coordenação da política do mar do Ministro e do Secretário de Estado do Mar, que não tem. Porquê? Porque muitas das suas áreas estão na dependência de outros ministros que, obviamente, mandam nos seus ministérios. Portanto, este é um problema que tem pouca capacidade, para não dizer nenhuma, no lado da orgânica governamental, por força das dinâmicas próprias da estrutura da administração pública, e só pode ter resolução numa Câmara Política, como é por definição o Parlamento e cada uma das suas comissões. Portanto, é relativamente fácil, enquanto para uma comissão parlamentar, resolver o problema da unidade do tratamento político das questões do mar, independentemente dos ministérios que tratam da ciência, da energia, da educação, do desporto, do que seja. No lado do Governo é mais difícil, como a experiência o mostra. E, portanto, este é o salto muito importante. Por outro lado, também, para aqueles que verdadeiramente defendem que isto é um desígnio nacional, eu creio que é muito difícil concretizá-lo sem esta Comissão. Nós andamos no projeto da plataforma continental e da afirmação. O que é que o Parlamento verdadeiramente sabe? Eu não quero fazer, eu já cá estive, não é? Sabe a esse respeito? Pouco. Eu fui Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e, se calhar, não houve uma única reunião, numa legislatura de 2009 a 2011, em que se tratasse do tema do mar, porque não estava na agenda dos partidos na política externa. Bom, e, portanto, mesmo para assuntos que são muito relevantes e estão a ser tratados, nós temos no Parlamento, isso é muito importante para o conhecimento da opinião pública, através da comunicação social que cobre os trabalhos, etc., nós temos mecanismos muito baixos, muito low-key, de acompanhamento. Essa, a meu ver, é a questão. Por outro lado, não é tanto que essas questões sejam negligenciadas. É pior do que isso. É que este tipo de estrutura do Estado fragmentado impede o seu tratamento de uma forma articulada. Nós hoje estamos impedidos de tratar de uma forma articulada de todos os temas que são ligados ou pertencem à política do mar. Porque eles estão segmentados
nas áreas da administração pública e não há nenhuma instância que os reúna e os ponha em debate. E o Parlamento tem essa potencialidade e, no meu entender, deve usá-lo em benefício do país. O último argumento, é que também sou sensível. Eu não sou um homem do mar, que, diferentemente do meu colega, o almirante Bossa Dionísio, mas, enfim, conheço muitos e falo com muitas pessoas ao longo da minha vida. O meu irmão falecido, pronto, foi aqui colega do almirante Bossa Dionísio, enfim, é também um homem do mar. E, portanto, a sensação que eu tenho das conversas é que o povo do mar não tem Parlamento. Não tem Parlamento. O povo do mar, os marítimos, as pessoas que vivem profundamente do mar, os investidores nas questões do mar, não têm Parlamento. Não têm interlocução. Porque lidam com uma matéria que, de facto, tem dificuldade de interlocução com o Parlamento. Isto é um problema estrutural que eu creio que os partidos parlamentares, é a sua reflexão, devem procurar responder. A Comissão do Mar não será uma 14ª Comissão. Eu compreendo e respeito as dificuldades dos partidos. Teria naturalmente um estatuto para ser uma das comissões principais, das 5, 6 comissões principais. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E todos beneficiaríamos com isso. Não é? Portanto, eu creio que o grau de serviço que se presta ao país e aos partidos, mesmo os pequenos, não é? Acho que seria positivo. Não é? Acho que seria francamente positivo. Não? E, bom, e poder-se-ia fazer uma experiência de uma legislatura. Se desse, deu. Se não desse, não deu. Sim. Em resumo, navegar é preciso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Almirante quer deixar alguma nota? Agradecer naturalmente a sua apresentação, a vossa presença aqui. Apenas uma pequena correção, já não seria a 14ª, seria a 15ª Comissão e, portanto, pelo menos há essa esperança da vossa parte, não é? Vejo que não houve dificuldade em criar a 14ª. Não. E, portanto, dizer-lhe que elaborarei o relatório final, será votado em comissão, enviado aos grupos parlamentares e esperemos ver-nos em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Desejo as maiores felicidades a todos os seus deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.